E aí, beleza? Eu sou o Ives Tomazini e enquanto houver ciência, ainda tem esperança. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde declarou que a situação atual se trata de uma pandemia. Como existem canais muito mais preparados para informar a gente, vamos só dar uma olhadinha em algumas outras vezes que a Mariola deu aquela azedada na história da humanidade. Eu podia fazer uma longa lista, incluindo todas as ondas da cólera, a gripe de Hong Kong, a gripe asiática, a gripe russa e até a praga de Justiniano, que aconteceu meio século depois de Cristo. Mas eu escolhi as três que mais impressionaram. A gripe espanhola ocorreu entre 1918 e 1920 e, detalhe, durante o fim da Primeira Guerra Mundial. Apesar do nome que ficou conhecida, dizem as más línguas que tudo teria começado com um soldado norte-americano infectado ainda no Kansas. Na mesma semana, mais 200 homens ficaram de cama e na seguinte já se somava mais de 20 mil doentes. Acontece que as hordas de Tio Sam não poderiam demonstrar fraqueza, e assim como outros países que também tiveram contato com o vírus, preferiram jogar com as cartas escondidas, e bom, deu no que deu. Nada boba, a doença ganhou os Estados Unidos, cruzou o Atlântico e desembarcou junto dos militares lá na Europa. No final das contas, não houve trégua nem para o Brasil. Metade da população do Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, acabou ficando doente, por exemplo. Tendo o próprio presidente Rodrigues Alves sucumbido à gripe e morrido antes de assumir o cargo depois de reeleito. Mas de que adianta contar a história? Não teve jeito. E a Espanha, que por ser neutra na guerra, teve a liberdade de publicar jornais falando sobre a doença. Sendo assim, ela apagou o pato e acabou levando a fama, tendo o nome atrelado à pandemia, que matou ainda mais que a guerra que acabaria com todas as guerras, com direito a muitas aspas aí. E olha que o conflito não foi exatamente um passeio no parque. A peste negra foi originada possivelmente na Ásia e era tão conhecida por sua letalidade que os mongóis chegaram a arremessar defuntos contaminados sobre seus inimigos como se fossem armas biológicas. Contudo, a sua chegada na Europa não foi atribuída a corpos voadores, mas sim ao comércio, já que os navios cargueiros traziam ratos repletos de pulgas que transmitiam a doença. Tanto é que as regiões portuárias eram as mais afetadas. De qualquer forma, agora a bactéria tinha um novo continente para explorar, e diante de tantas suculentas possibilidades não perdia tempo. Matava 6 a cada 10 pessoas infectadas num período de até uma semana. Para cerejear o bolo da situação, que não parava de melhorar, as pessoas tinham certeza que aquilo tudo se tratava de uma punição divina. Não demorou muito para os cidadãos corretos de coração lincharem alguns enfermos, que afinal tinham sido escolhidos por Deus para serem castigados. Inclusive, como toda boa agrura que marcou sua época, a peste negra foi fonte de inspiração para muitas obras clássicas lidas até hoje. Mas isso é uma outra história e deverá ser contada em outra ocasião. A gripe suína recebeu essa alcunha porque o vírus H1N1 que a causa era restrito anteriormente aos animais, e isso, claro, antes de sofrer a mutação que a possibilitou de nos infectar. Até então, tinha sido o caso mais recente de pandemia que o mundo tinha visto. Confirmado agora há pouco o primeiro caso de gripe suína no Brasil. Até ontem, parecia surreal relembrar das enormes filas formadas para receber a vacina. Eu mesmo tomei a minha dentro de um hipermercado. Não era à toa. A doença que teve seu primeiro caso no México, no final das contas, acabou avassalando quase 300 mil vidas. A Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia em junho daquele ano, mesmo mês em que ocorreu a primeira morte aqui no Brasil. Neste ponto, a gripe já tinha chegado em 75 países e antes do final alcançaria a tétrica marca de 187 nações. O status de pandemia só foi retirado pela OMS em agosto de 2010. E é isso aí, eu escolhi esse tema porque me pareceu frívolo tratar de qualquer outra coisa essa semana, e também preferi não ficar contabilizando os mortos como se fosse uma competição entre as doenças. Além disso, os dados encontrados são muito divergentes entre si. Em todo caso, vamos aos clichês. Caso tenham gostado, deem aquele joinha, lavem suas mãos, cliquem no sininho, lavem suas mãos e no caso de dúvidas não se esqueçam, sempre aventura!